Uma das carnes mais suculentas e saborosas é a carne de porco. Milhões de pessoas a consomem todos os dias. Mas você sabia que mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo não comem esse tipo de carne? Por qual razão judeus, muçulmanos e adventistas não comem esse tipo de alimento? É sobre isso que o pastor Ivan Saraiva irá nos falar. Se eu fosse você, não sairia daí, porque o Está Escrito começa agora. Querido, vou começar fazendo algumas perguntas para você. Você gosta de pizza de calabresa? Gosta de presuntado no pão com queijo? É isso que você gosta? Você gosta de bacon, toicinho, porco a pururuca? Você gosta desse tipo de alimento? E camarão, casquinha de siri, mexilhões? Você gosta desse tipo de coisa? Você tem vontade de comer isso? Ok, agora eu vou fazer outra pergunta. Você gosta de comer asa de morcego? Gosta de comer cérebro de macaco? Você gosta de comer ovo de pata já geminado ali, germinado? Você gosta disso? Não gosta? Bom, se eu falasse para você que são questões culturais. Em alguns lugares, comer tarântula assada faz parte da cultura. Para você é uma coisa muito estranha, muito nojenta. Para outras pessoas, comer carne de cavalo é muito bom, é muito agradável. O que então nós podemos ou não comer? Será que é apenas uma questão cultural? Comer barata, rato, carne de cachorro, tudo isso parece estranho a nós. Mas você sabia que para o céu comer carne de porco e camarão também é estranho? A verdade é a seguinte: a alimentação que Deus nos deu, nós encontramos lá no Éden. Adão e Eva, eles se alimentavam de frutas, verduras, legumes, cereais. Era isso que eles se alimentavam. Infelizmente o pecado entrou no mundo, você conhece a história. Depois que o pecado entrou no mundo, passou-se então aproximadamente 2000 anos e as pessoas não comiam carne. Porque se você for parar para pensar, qualquer tipo de carne é um cadáver. E hoje nós temos uma indústria da morte muito forte de animais. Milhões e milhões e milhões e milhões de cordeiros, de bois, de vacas, de porcos, de aves, são criados para matar. Interessante. Por que a gente não pensa em comer carne de cachorro? Porque a gente tem afeto, porque a gente tem carinho. A gente não pensa, quem tem um cachorrinho em casa, em matar e comer aquele cachorro. A gente não pensa nisso. A gente tem afeto, a gente tem carinho. Na verdade, nós deveríamos ter esse mesmo afeto, esse mesmo carinho com todos os animais da terra. Mas o programa de hoje não é nenhuma apologia a você se tornar vegetariano, embora seja essa uma boa decisão para a vida de qualquer pessoa, independente da denominação religiosa. Afinal de contas, os campeões, todos os esportes, são vegetarianos. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito de alimentos que depois do dilúvio Deus disse que seriam puros ou que seriam impuros, aquilo que poderia se comer e aquilo que não poderia se comer, aquilo que poderia servir de alimento e aquilo que Deus disse que não poderia servir de alimento. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 11, Levítico 11, do verso 1 até o verso 10. São 10 versos, aqui está a base, a razão pela qual nós judeus, adventistas e muçulmanos têm não só essa base, mas também a base do Alcorão, que não comem carne de porco. Você vai entender um pouquinho melhor isso. Levítico 11, 1 em diante diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quem disse? Deus. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais podereis comer tudo que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina.
Dentre, porém, os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco que tem as unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Estes são os que podereis comer, verso 9, de todos os animais que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas, nos mares, nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas, ou seja, o peixe de couro, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes serão abomináveis para vós. Olha só que interessante. Talvez para que didaticamente fique mais fácil, é só você lembrar assim, animais da terra, animais das águas e animais dos ares. Nós não lemos aqui, mas você vai descobrir o seguinte, o princípio das aves que nós podemos comer ou não comer é o seguinte, as aves que são de rapina, que comem cadáver, carcaças, como o urubu, o corvo, esse nós não podemos comer, as outras aves sim. Aí nós encontramos aqueles animais que enxameiam as águas. Aquele que tem escama e barbatana, esse nós podemos comer. Então existem vários tipos de peixes que nós podemos comer. A tainha, a pescada, piraputanga, pacu, dourado, esses agora peixes de rio. Então nós podemos nos alimentar de peixes com barbatanas e escamas. Animais, peixes com couro, esse nós não podemos comer. E tudo que enxameia o mar, tudo que existe nas águas, que vivem nas águas, a Bíblia diz no verso 10, estes serão abomináveis para vós. Então camarão, mexilhão, ostra, siri, frutos do mar, tudo isso não serve para a nossa alimentação. Não serve para a nossa alimentação. Deus, ele define o que nós podemos ou não comer. É por isso que a gente não come cérebro de macaco, é por isso que a gente não come asa de morcego, a gente não come barata. A gente também não come porco. O porco de maneira o casco dividido, mas ele não rumina. Então o que nós fazemos? Nós não comemos. E ponto. Deus é claro, nós não devemos comer. Você sabe de uma coisa, lá no antigo Israel, existiam 4 leis. 4 leis. Lei civil, as leis, além da lei civil, nós tínhamos a lei cerimonial, nós tínhamos a lei moral e as leis de saúde. Então, lei civil, nós tínhamos a lei cerimonial. Essas 2 leis, elas eram temporárias. As leis civis, nós temos outras aqui no nosso país, cada país tem o seu. As leis civis do antigo Israel, elas não servem para nós, eram leis específicas para aquela nação dentro daquele contexto. A lei cerimonial era a lei de sacrificar o cordeirinho, ela tinha um prazo de validade até que Jesus morreu na cruz do Calvário, o cordeiro que tira o pecado do mundo, então nós não sacrificamos mais cordeiro. Lei civil e lei cerimonial, elas tinham um prazo de validade, era por um período de tempo. Agora, as outras 2 leis, que são a lei moral e a lei de saúde, essas não. Essas são atemporais, essas são eternas. Então, princípios de higiene, de saúde, de alimentação, de exercício físico, isso serve para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, não importa a era, não importa a idade. São leis, são princípios que Deus colocou, tanto a lei moral quanto a lei de saúde. Agora, uma vez que entendemos que essa é uma lei eterna, nós obviamente compreendemos que nós devemos observar. É por essa razão que nós, adventistas do 7º dia, judeus, não comemos carne de porco. O Alcorão também declara
de maneira muito clara que nós não devemos nos alimentar desse animal. O objetivo desse animal, veja, ninguém sai por aí comendo carne de girafa. Quando Deus criou os animais, nenhum deles tinha por objetivo servir de alimento a nós. Mas quando o homem pecou, em função de tantos problemas, Deus libera o alimento cárneo logo após o dilúvio. Agora, ele libera alguns e outros não. Se você voltar lá para Gênesis 7, verso 2, sabe o que você encontra? Que já na arca de Noé havia distinção. Eram 7 pares de animais limpos entrando na arca e apenas um par de animais imundos. Então já havia ali uma distinção que era para ficar claro aquilo que serviria para alimentação e aquilo que não serviria para alimentação. Ficou claro isso para você? Vamos para outros textos da Bíblia. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abrir no livro de Atos, no capítulo 10. Aqui, meu amigo, eu vou apresentar para você o que, infelizmente, às vezes as pessoas pegam o texto sem o contexto e elas querem impor à Bíblia aquilo que eles desejam, aquilo que eles gostariam. E usam esse texto do livro de Atos, no capítulo 10, para dizer que você e eu não precisamos ou não devemos considerar essas leis como eternas, a lei de saúde, por exemplo. Então veja, o contexto aqui foi uma visão de Cornélio em Cesareia, uma cidade portuária. Cornélio era um homem temente a Deus, ele era gentil, ele não era judeu, e ele estava tendo uma proximidade muito grande com Jesus, uma intimidade profunda com Deus. Dentro desse contexto, ele recebe ali uma manifestação de Deus extraordinária, um anjo aparece a ele e diz que para ele ir chamar Pedro, porque Pedro teria uma obra para fazer na vida de Cornélio. Agora veja que interessante, Pedro achava que só os judeus seriam salvos, só os judeus. Ele não tinha parte nenhuma com nenhum gentil. E agora? Pois um anjo está aparecendo para um gentil. Pedro acha isso um absurdo, ele acha que o evangelho, que Jesus Cristo veio só para os judeus. Veja o equívoco de Pedro, um homem de Deus, mas não era inerrante, tinha suas falhas. Ele acreditava que apenas os judeus deveriam ser salvos. E aí começa o contexto do texto que vamos ler. Acompanhe comigo. Atos, no capítulo 10, do verso 9 até o verso 10, aparece o seguinte: no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparava a comida, estava cozinhando, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. E ele viu o céu aberto e um vaso que descia, com um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Agora veja aqui o verso 14. O verso 14 diz assim: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha só que interessante o verso 16. Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se para o céu. Primeira coisa que eu e você percebemos aqui: Pedro não comia carnes imundas. Veja, de Levítico até Pedro, milhares de anos, certo? E aí nós encontramos Pedro dizendo: eu nunca comi nada imundo. Então você perceba que aqui Jesus Cristo já havia morrido, aqui Jesus Cristo já havia ascendido ao céu, Jesus Cristo já estava junto do seu Pai e ele continuava sem comer carne de porco. Como é que você diz que esse negócio de carne de porco é coisa do Velho Testamento? Claro que não. Pedro declara: eu nunca comi nada imundo. Mas daí os menos avisados dizem assim: mas está vendo, ó, Deus está dizendo para Pedro: mata e come, pode comer, não tem problema. Aqui eles dizem, há uma liberação, Deus está liberando Pedro para comer aquilo que é imundo. Será mesmo? Querido, obviamente que a visão não é literal, obviamente que nós temos aqui diante de nós uma parábola, uma ilustração de Deus para ensinar alguma coisa a Pedro.
Isso tem a ver com Cornélio, porque Cornélio era uma pessoa consagrada a Deus, mas era um gentil. Pedro achava que os gentios não poderiam ter acesso à salvação. E agora Deus está dizendo, olha Pedro, você mata e come, não torne comum o que eu purifiquei. Será que Deus não estava querendo mostrar para Pedro que de fato ele poderia pregar aos gentios que o evangelho era para todos? Bom, isso poderia ser apenas uma interpretação minha. Vamos ver o que a Bíblia declara. Ainda Atos, no capítulo 10, no verso 34 e no verso 35. Olha só o que diz. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que é aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha que interessante. Agora nós encontramos Pedro tendo essa visão, ele compreendeu as coisas de uma maneira mais ampla. Ele disse, não, realmente Deus não faz acepção de pessoas, eu estou tornando imundo aquilo que Deus purificou. Aqui, em hipótese alguma, está se falando a respeito da literalidade, daquilo que é imundo e daquilo que é puro em termos de alimentação de animais. A questão aqui era um conceito equivocado que Pedro estava tendo a respeito da pregação do Evangelho e Deus está corrigindo, usando Cornélio, usando anjos, visão, para que ele entendesse que ele estava errado. Por isso ele declara no verso 34, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E isso incluía quem? Incluía Cornélio. Olha o discurso de Pedro. Ficou evidente isso para você? Que essa era a interpretação da visão? Então, veja, nós não podemos usar esse texto de maneira alguma para dizer que não devemos mais cumprir a lei de saúde ou que podemos comer carne de porco. Outros textos importantes, eu quero repartir aqui exatamente os textos que as pessoas usam para falar que você pode comer carne de porco, pode comer camarão, pode comer o que quiser, que não há problema nenhum, que isso não tem significado algum, que Deus não se importa com isso, imagine. Nós vamos ver aqui alguns dos textos que usam para tentar mostrar isso e você vai perceber pelo texto bíblico e pelo contexto que é um absurdo pensarmos dessa maneira. Vamos lá, Romanos 14, 1 a 3. Romanos 14, 1 a 3. Olha o que a Bíblia declara. Ora, Romanos 14, de 1 a 3, certo? Já abriu sua Bíblia, vamos lá. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Vamos lá, até o verso 3. Um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, pois Deus o recebeu para seu. Aí o indivíduo dizendo, tá vendo? Aí ó, quem come, não condene quem não come não condene quem come e está todo mundo certo. Ora, querido, Romanos 14, de 1 a 3, precisa ser lido à mesma luz de 1 Coríntios 8, 1 a 4. Por quê? Porque a questão aqui, ninguém está falando a respeito de alimentação de animais puros ou impuros. A grande questão aqui é que muitos animais limpos, puros, que poderiam servir de alimento, antes de serem colocados à venda, eram sacrificados a ídolos e depois iam para o mercado. E aí então havia uma discussão teológica. Alguns diziam assim, gente, de maneira nenhuma, a gente não pode comer isso aí porque isso aí foi dedicado a ídolos, nós não podemos comer essa carne. E outros diziam assim, não tem problema nenhum, eu não estou adorando nada desses ídolos aí que foram, eu só estou me alimentando, não há problema nenhum. E aí então, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, quem come não condene quem não come, cada um com a sua consciência. Agora, o que isso tem a ver com a lei de saúde? Ninguém está dizendo que agora o porco é limpo ou lícito para se comer. Eu acho impressionante, porque o que acontece com a questão do porco, do camarão, dos frutos do mar, é exatamente o que acontece em relação ao sábado. As pessoas simplesmente acham que é difícil, que não gostam, não, a minha vida mando eu, e elas simplesmente ficam aqui. Falou assim, não é para comer, olha só esse texto aqui, ó, Romanos 14, de 1 a 3, quem come não julga, quem não come. Em primeiro lugar, é óbvio que eu não posso julgar. Se você come
carne de porco, mesmo assim eu não vou te julgar. Porque não é esse meu papel julgar você, nem você me julgar por eu comer ou não comer. Mas o texto não está dizendo isso. A questão, todo o contexto eram carnes sacrificadas a ídolos. Se deveria ou não comer. Obviamente que a questão aqui não tinha a ver com alimento puro ou impuro, até porque Deus está dizendo assim, olha, o que é fraco, que come legumes. Ora, obviamente que a literalidade disso não poderia acontecer. Por quê? Porque foi Deus que instituiu os legumes para que a gente possa comer. Então, é óbvio que não se trata aqui de animais puros ou impuros. A questão é outra. E a gente precisa entender esse texto à luz de 1 Coríntios 8, 1 a 4. Vamos para um outro texto que eu acho bastante relevante, porque querem colocar coisas na boca de Jesus que ele nunca disse. Vamos lá, Marcos 7, 15 a 19. Marcos, capítulo 7, no verso 15 até o verso 19. Veja o que a Bíblia diz. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa palavra. E ele lhes disse, também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isto, Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem é o que contamina, pois o interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, os furtos, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos até um pouquinho além, né? Vamos até o verso 23. Agora veja aqui, né, no verso 19, que é o ponto, quando Jesus diz assim, ao dizer isso, Jesus considerou puro todos os alimentos. Pronto, pastor. Está aí, Jesus considerando todos os alimentos puros. É isso, pastor. Agora, por que vocês ficam aí nesse negócio de pode comer carne de porco, pode comer camarão, pode, não pode? Está claro, Jesus disse, considerou. Agora, vamos entender o contexto? Vamos entender sobre o que Jesus estava falando, porque quando as pessoas mostram esses textos para você, elas não colocam dentro do contexto. Agora, o contexto, o próprio texto nos dá. Se você ler aqui, ó, em Marcos 7, 1 a 3 e 5, olha só o que está acontecendo, 1 a 3. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isso é, por lavar, não tinham lavado a mão, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então o que estava acontecendo? Eles estavam julgando os alimentos que estavam à mesa, obviamente, porque aqui é uma mesa de judeus, e judeu não come porco, então não tem carne de porco, não tem fruto do mar, não tem camarão. Então, como esse é o contexto, os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Os fariseus, por costumes antigos, eles lavavam as mãos várias vezes, iam lavando. Ficavam lá, quem lavava mais, status religioso tinha, porque ele realmente ia se purificar antes de pegar no alimento sagrado, importante, que dá vida, etc. E os discípulos, morrendo de fome, estavam ali comendo com as mãos sujas. E aí então eles estavam condenando. Agora veja o verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos para lavar? Esse é o contexto. Quando aqui diz assim, Jesus considerou todos os alimentos puros, todos os alimentos, eram aqueles alimentos que estavam na mesa, mesmo sendo comidos de mão suja. Aí então Jesus diz assim, olha, vocês estão tão preocupados se vai contaminar, quando o problema é o que está de dentro para fora. Obviamente que a gente não pode dizer dessa maneira, porque Jesus considerou todos os alimentos puros, porque se eu colocar isso, sabe o que eu estou dizendo? Você pode comer cérebro de macaco,
que você pode comer coração de baleia. Estou querendo dizer que você pode comer casco de cavalo na sopa. Obviamente que Deus não está fazendo isso. Ele não está dizendo que a barata pode comer, o rato pode comer. Obviamente que não. Então, querido, peraí. Vamos ser sinceros e claros, francos e verdadeiros com o texto bíblico. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Alguns podem estar dizendo assim, não, mas o contexto era que o porco naquela época, ele era muito sujo, e é verdade mesmo. Era sujo. O porco, aliás, se você deixar, ele come as próprias fezes. O porco é o principal responsável pelo cisticerco, pela Taenia solium, por vermes de carne de porco que sobem no cérebro de pessoas. Quantas pessoas já morreram por causa disso? Mas você pode dizer assim, não, pastor, mas calma aí, calma lá, pastor. Veja bem, hoje em dia o sistema é diferente. Hoje em dia um porco ele é mais bem cuidado e mais higienizado do que um cachorro na casa de madame. Meu amigo, pouco importa isso para mim. O meu Criador, o meu Deus, sabe o que ele disse? Para eu não comer. Então eu não como. Simples assim. Eu não sei qual é a sua posição, mas eu quero servir ao meu Senhor integralmente. Ficou claro por que judeus adventistas não comem carne de porco? Semelhantes orientações nós encontramos no Alcorão e por isso mais de 1 bilhão de muçulmanos não comem carne de porco. O porco tinha outra função, era para ele ficar revolvendo a lama, evitando doenças no meio da mata, da selva. Eu já tive a oportunidade de ver uma colônia, um grupo de porquinho no mato, porquinho mesmo desses, que se come no meio do mato. Como eles se adaptam, como eles têm o seu papel fundamental dentro da cadeia alimentar, dentro do processo de saúde. Não é para o alimento humano. Ah, mas é suculento, é bom, como é que eu vou parar a minha pizza de calabresa? Eu gosto tanto de bacon no... Querido, como é que eu vou fazer a minha feijoada? Para com isso, amigo. Ah, eu sou apaixonado por camarão, olha, eu amo camarão. Amigo, eu e você não precisamos nada disso, nada disso. Aquilo que devemos comer, comeremos com alegria, com prazer. Aquilo que Deus proibiu, eu confio no meu Deus. Há muitos, muitos anos eu não como nenhum tipo desse alimento. Não sinto falta. Tenho paz no meu coração de estar seguindo integralmente a Bíblia. Você quer ter essa mesma paz? Você quer dizer, Senhor, eu hoje, a partir de agora que eu entendi na Bíblia, eu não ponho mais alimentos impuros na minha boca. Se você tem alguma coisa de porco na sua geladeira, joga fora. Não vai dar para alguém não, porque aquilo que não é bom para você não é bom para o outro. Você vai jogar fora. Se você estava pensando em ir numa casa de frutos do mar, então agora você vai trocar e vai em um outro restaurante. Você vai tomando as suas decisões ao lado da Bíblia. A Bíblia é tão clara, amigo. Se Deus disse para eu não comer, eu não irei comer. Eu não vou comer urubu. Não é porque eu não gosto, não é porque eu não tenho acesso. É porque Deus disse que a ave de rapina não. Eu não vou comer casquinha de siri. Ah, mas é deliciosa, obrigado. Ela está em promoção, eu não quero. Ah, mas eu estou na praia, tem um contexto, obrigado. Eu tomo a decisão de me alimentar de acordo com aquilo que Deus disse. Eu nunca me arrependi por obedecer a Deus. Nunca, nunca, nem por um segundo. Se a nossa alimentação estivesse baseada em menos coisas industrializadas, mas em frutas, verduras, legumes e cereais, a sua vida seria outra, a minha seria outra. Querido, deixe Deus ser Deus na sua vida. Mesmo com os problemas, as dificuldades, as angústias, decida-se por Deus, decida-se por Jesus. Ele te ama tanto, Ele quer o melhor para você, por você. Acredite, tome a decisão ao lado daquilo que é certo, ao lado daquilo que é bíblico e você nunca, nunca irá se arrepender. Que Deus te abençoe.
paciência, tão improvável é crer. Tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro? Sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo. Respostas estão em quem tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar, basta eu aceitar que Deus é Você quer deixar Deus ser Deus na sua vida? Você quer hoje dizer: Senhor, a minha vida inteira gostei de carne de porco. A minha vida inteira eu gostei de frutos do mar. É a minha comida predileta, preferida. Mas hoje eu entendi que a Tua palavra condena isso. Eu não entendo todas as coisas e nem preciso entender. Mas eu quero confiar em Ti. Eu quero que o Senhor seja de fato Deus. O Senhor me orienta e eu faço. O Senhor me diz como e eu caminho por essa trilha que o Senhor está me orientando. Você quer dizer isso para Deus? Isso faz parte da sinceridade cristã. Quando o indivíduo decide servir ao Senhor, ele segue a sua palavra. Ele cumpre exatamente aquilo que está proposto na Bíblia. Querido, Jesus nunca disse que seria fácil, mas que o final valeria a pena. Sabe, eu conversei com um casal de amigos e uma moça muito querida, ela e o esposo conversando, ela dizendo assim: olha, eu tenho dificuldades porque a Bíblia ela tem algumas restrições alimentares que para mim são muito difíceis. E ela falava aquilo e a gente sentia que realmente para ela era uma luta muito grande. No entanto, ela disse assim: mas nada é impossível. Eu tive algumas complicações na gravidez do meu filho. E em função dessas complicações, eu fiz um voto com Deus.
de nunca mais colocar nada de açúcar na minha boca, nenhum doce. E ela falou assim: meu filho está crescendo e eu tenho honrado o meu voto ao Senhor. Se eu conseguir vencer o doce, por que eu não posso vencer a questão dos alimentos imundos? E eu disse: é isso mesmo. Quando Deus pede, Deus capacita, Deus orienta. Você acha que você tem alguma coisa a perder? Claro que não. Você só tem a ganhar, somente a ganhar. Quando nós vivemos dentro daquilo que Jesus diz para vivermos, a gente só tem a proteger o nosso filho, nossa filha. A gente cuida dele e dela. Eu conheço um senhor que tem 7 vermes de carne de porco no cérebro. Subiu pela corrente sanguínea comendo carne de porco na fazenda. Porquinho que ele cuidava, que ele tratava. Esse indivíduo desmaia do nada, pode morrer a qualquer minuto. Já estão calcificados, mas nem por isso deixam de trazer risco à sua vida, à sua saúde. Querido, Deus quer livrar você de tudo isso. Deus quer proteger você. Acredite no que Deus disse. Se é imundo, é imundo. Se eu posso comer, então vamos comer com restrição, com cuidado, com temperança. Mas a gente precisa ter claro aquilo que pode e aquilo que não pode. Deus sabe o que é melhor para você, amigo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você, quando entende isso, glorifica a Deus também no seu corpo. Se puder, feche seus olhos. Vamos juntos orar. Querido Pai, abençoe e ajude todas as pessoas que estão tomando essa decisão agora. Elas estão abandonando as carnes imundas do ar, do mar e da terra. Abençoe-a, Senhor, fortaleça-as nessa decisão e que eles percebam que isso, na verdade, é uma proteção e um cuidado de carinho e de amor de um Deus amoroso. Entregamos nossa vida em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.